Pessoal, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo com vocês para tirar dúvida, tanto de organização quanto de investimento e dívidas, tá? A gente pegou as perguntas no nosso store durante a semana. A ideia é fazer esse bate-papo com vocês. A gente separou em 3 temas, tá, galera? A ideia é fazer essa conversa aqui com vocês, tirando dúvida de organização, dívidas, que vocês perguntaram para a gente também, e sobre investimento. Então a gente separou as perguntas que a gente mais teve durante a semana no Stories e agora a gente vai responder. Mas claro, se você também tiver alguma pergunta, é só mandar pra gente. Vamos lá, Du. Primeira perguntinha aqui. Vou colocar uma que eu separei aqui. Quais apps de organização a gente mais recomenda? Certo? Apps. Aplicativo de organização. Acho que para começar a falar, né, de aplicativos, acho que antes o primeiro ponto é organizar, né? Você começar a organizar, não importa se é papel, se é planilha, o que for. Uhum. Você começou a organizar, já é o primeiro ponto, já está ótimo. Eu gosto bastante falando já de aplicativos, do Guia Bolso, né? O Guia Bolso, acho que a gente sempre fala bastante dele, né? Ele é um aplicativo bem legal para organização. Bem organizado também, né? Às vezes é um pouquinho difícil aprender a mexer nele, mas depois que você aprende a mexer nele, ele ajuda bastante no mês a mês, né? Facilita bastante. O do Guia Bolso vale a pena comentar, que as pessoas muitas vezes têm medo, é que ele pede a senha do Internet Bank, né? Mas ele é super seguro, tá, galera? Tem 2 antivírus nele, ele é como se fosse um aplicativo de banco comum. Então lá você pareia a conta bancária, usou débito, usou crédito, ele vai rastrear para você e tá ali tudo bonitinho. Então você não consegue fazer operação por ele, né? Mas você consegue deixar tudo organizado. Eu acho muito bacana. Ele às vezes dá uma atrasada, às vezes ele confunde algumas coisas, às vezes não coloca alguns gastos que a gente tem, né? Então tem que colocar manual, mas ele ajuda bastante, certo? Além do Guia Bolso, que é um aplicativo muito bacana, tem também o Mobius, o Organize e o Splitwise, né? São 3 aplicativos aí de organização para todo mundo. Não tem, tá com dificuldade em um, migra pro próximo que dá tudo certo, né, Edu? Acho que normalmente também tem a questão dos bancos, né? Ultimamente também estão ajudando bastante com isso, né? Sim. O próprio Itaú, não sei se o Bradesco, acho que também já tem a questão da organização do mês a mês, né? Com as contas, separando as contas, o que é gasto com alimentação, gasto com lazer, enfim, você consegue selecionar o que é cada gasto, né? Uhum. E organizar o mês a mês, né? Tem bastante... Sim. Os bancos também vêm ajudando bastante com isso. No fim é o que você falou. A organização tem que ser feita independente da ferramenta, né? Seja papel, mas ter alguma forma de controlar ali, ter uma gestão muito boa, ajuda bastante na hora de se planejar. Então, se você tem alguma dúvida e está querendo algum aplicativo aí para usar a tecnologia, Guia Bolso, Mobius, Organize, Splitwise, aplicativo do banco, várias dicas bacanas aí para vocês. Beleza? Próxima perguntinha, Edu. Qual o tamanho da reserva de emergência que a gente tem que ter? Quando a gente fala de reserva de emergência, né? Acho que o primeiro passo é a gente saber diferenciar, na verdade, né? O CLT do autônomo, né? Para a gente entender um pouquinho como que a pessoa lida com o dinheiro, né? Saber qual que é a principal, na verdade, o quanto que a pessoa está protegida caso aconteça alguma coisa com ela, né? Uhum. Normalmente, quando a gente faz a reunião com os clientes, a gente sempre fala de uma pessoa, quando é CLT, a gente sempre fala, na verdade, de 4 a 6 meses aí de uma reserva de emergência, né? Do salário da pessoa ter guardado, né? E uma pessoa autônoma de 6 a 12 meses, né? Mas também vai variar bastante da pessoa. Então, lógico que sempre esse valor investido é sempre bem organizado, né?
Boa. É o que a gente fala, né? E até a outra pergunta que é amarrada aqui é sobre o CLT mesmo. Então, mesmo que você seja CLT e tenha todos os direitos caso você seja mandado embora, a reserva de emergência, ela serve para demissão, você manter o seu padrão de vida, ela serve para imprevistos, né? Então, quebrou alguma coisa em casa, imagina, quebrar o celular, você vai fazer um empréstimo, você vai parcelar. Então, pega da reserva, compra o celular e depois repõe. Então, a gente sempre fala, né, que o imediato, pelo menos um mês, né? Depois a gente fala entre 4 a 6 meses para começar ali, 12 meses e meta final ali, uns 5 anos, já é um número bom para ficar protegido, né, Edu? Acho que também vale a pena, né, comentar que quanto maior a reserva de emergência, melhor, né? Você tendo uma reserva de emergência grande, você consegue usar ela também como uma reserva de oportunidades no futuro, né? Isso daí ajuda bastante aí, quando você tiver uma graninha aí sobrando, aparecendo oportunidades aí de investimentos legais, isso daí ajuda muito lá na frente. Boa, boa. Então, reserva de emergência, super importante. E aí, talvez já dar uma dica de ouro aqui para vocês, uma dica bônus, onde colocar a reserva de emergência. Tem que ser em alguma coisa que você consiga resgatar rápido, que não tenha taxas, né? Então não te trava, porque você precisa desse dinheiro de forma imediata e de preferência que não oscile. Então, cara, pode colocar na poupança que não tem problema. Tesouro Direto Selic, tá? Tem que ser o Selic. CDB 100% de qualquer banco digital, Banco Inter, outro banco, C6, que também tem essa modalidade. Então, a maioria dos bancos digitais, CDB 100% CDI, liquidez diária. A própria Nuconta faz bem esse papel. Então, tem várias opções que são interessantes para você construir a reserva de emergência. Claro que você pode ir evoluindo ela também ao longo do tempo. Então, por exemplo, um salário imediato na poupança, o resto que você for construindo pode ir melhorando, pode ir colocando no tesouro e jogando para cima. Então, tem como diversificar e tem como melhorar, mas você pode ir para as possibilidades, porque reserva de emergência não importa tanto a rentabilidade, importa mais a liquidez para você poder se proteger. Certo, Du? Aí é a questão também de escolher o que é o melhor, né? Sempre o mais fácil, né? A questão mais prático, né? Sempre os mais práticos, né? Última pergunta de organização que a gente deixou anotadinho aqui foi: e se você, como se organizar, né? Que se você recebe em mais de uma data, como se organizar desse jeito? Aqui faz uma bagunça danada, né, Edu? Porque quando tem várias entradas e várias saídas, a gestão tem que ser muito maior. E muitas vezes o salário primeiro ele é menor que o salário segundo e as contas estão tudo no lado de cá. Então fica uma coisa que às vezes fica negativo dentro do próprio mês e nem tá percebendo, né, Edu? Hugo, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui, eu vou sair e entrar de novo, porque tá travando muito aqui. Rapidinho. Então vamos lá, eu perguntei o seguinte: e se você recebe em 2 vezes, né, em 2 dias diferentes, como você precisa se organizar? Galera, é o seguinte, quando você vai se organizar, é importante você olhar as datas para você não ter essa falha dentro do teu mês a mês e acabar ficando negativo dentro dele. Então, se você recebe, por exemplo, 2 vezes ao longo do mês, dia 1º e dia 15, olha o tamanho do salário em cada dia e canalize, né, ou concentre as contas de acordo com isso daí. Então, por exemplo, o salário do dia 1º vai pagar as contas até o dia 14. Do dia 15 até o dia 30 vai ser o outro salário. Se sobrar um pouquinho aqui, complementa do outro. Então, tenta casar as datas de vencimento dos boletos, de vencimento dos cartões, com as datas de entrada. Ou você pode também canalizar isso tudo no cartão de crédito. Se você tiver uma gestão muito boa, você pode canalizar tudo no cartão de crédito, porque aí você vai ter uma data só e aí você acumula a metade de um salário, ou se receber várias vezes, vários picadinhos ao longo do mês, você consegue ter uma saída só. Então, independente se tiver várias entradas, você canaliza numa data só de saída, porque aí você vai ter uma data só para pagar as contas e depois fica tranquilo. Aí, vamos ver se agora vai. Boa, boa. Eu respondi já a pergunta, já era, você perdeu essa. Vamos entrar aqui no assunto dívidas. Vamos lá, se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente tá anotando as perguntas e responde tua dúvida, beleza? Du, por qual dívida eu começo a quitar se eu tenho várias dívidas? Ixi.
esse assunto é sempre bem complicado, né? A gente entrar no assunto assim. Mas o ideal é sempre você anotar todas as suas dívidas, né? A pessoa que tem muitas dívidas, ela sempre acaba abrindo mão, né? Deixando de anotar, não sabe o quanto tem de dívida, normalmente não sabe o total de dívidas, né, que ela tem. Então, acho que o primeiro passo é você saber o quanto que você deve. Então, você tendo tudo anotadinho, sabendo, né, na verdade, tudo que você deve, para quem você deve, saber quanto de juros que cada dívida tem, né, em cima das parcelas, saber separar tudo isso daí já é o primeiro passo, né? Porque assim, num geral, a gente tende a eliminar as que têm os juros maior, porque elas vão acabar crescendo mais rápido. Mas às vezes tem algumas dívidas que a parcela te incomoda mais, né? Então mês a mês vai ser pior. Então esse detalhe que o Du falou é importantíssimo. Pega uma folha, um Excel, coloca todas as suas dívidas e aí anota a origem, o valor total, né? A parcela que você tem, a taxa e se você conseguir também, se possível, anota no final ali se você tivesse o valor inteiro, quanto que você conseguiria quitar essa dívida. Então, por exemplo, uma dívida que está ali em 15 mil reais, mas se você ligar para uma instituição e falar, olha, eu tenho dinheiro, quanto que está para quitar? Às vezes de 15 cai para 7. Né? Tem feira de negociações, depois eu vou dar uma comentada sobre, tem feira de negociações que você tem um baita descontão. Então anotou ali, né, aonde, parcela, taxa, prazo, para quitar, esses detalhes das dívidas você consegue ter uma noção do que fazer, né, Então não adianta só ir no imediato dos juros, que é o mais comum, tá? Você precisa ver a que incomoda mais. Na verdade, eita, o Du saiu de novo. O Du tá com a internet mais ou menos aí, hein, Du? Eu vou então respondendo aqui para vocês não perderem a resposta e o Du, vamos ver se ele entra ou se não. Deixa eu ver aqui, depois ele vai mandar uma mensagem para mim. Qualquer coisa eu toco o baile aqui, sem problema nenhum sem ele, tá? Uma presença ilustre, deixa o nosso vídeo mais bonito, mas se não der, não tem problema. Então vamos lá. Dívidas, qual que está primeiro? No geral a gente pensa na que tem a maior taxa, porque ela vai crescer mais rápido, certo? Mas classifica todas elas, organiza todas elas para você poder saber como que tá. Tende a ser a dos juros, mas às vezes a parcela incomoda mais, às vezes você consegue quitar uma e dar fôlego para outra. Então, por exemplo, eu tenho R$1.000, eu preciso escolher uma para quitar. Às vezes, se você quitar que tem maior juros, não vai fazer diferença nenhuma, não vai impactar em nada. Então, às vezes, você consegue matar uma e te dar mais respiro em outras. Então, tem muito dependes aí nessa resposta que precisa ser avaliado. Então, se você está nesse cenário de dívidas e está bem enrolado, manda uma mensagem para a gente que a gente vai conversar melhor para poder organizar, beleza? A ideia é ajudar todo mundo aí. Vamos lá. Próxima pergunta sobre dívidas. Que empréstimo vocês recomendam caso precise? Boa, essa é uma pergunta que eu queria complementar na outra lá, que é o seguinte. Quando a gente tem dívidas e vai tentar quitar, no geral a gente consulta o banco, né? É super normal a gente ir lá perguntar para o gerente. Esse é o caminho bom mesmo, porque o gerente muitas vezes consegue ter algumas taxas interessantes dentro do próprio banco. Então vale sempre a pena perguntar. Mas consulta também no site do Serasa, Serasa Ecred, tá? E-C-R-E e D mudo, Serasa Ecred. Ali você consegue ter acesso a várias outras instituições financeiras de empréstimo. Então, você consegue ter um equilíbrio ali, até um comparativo, para você saber se aquela taxa que o teu banco está te cobrando faz sentido ou não. Então, você consegue ter uma visualização melhor, tá bom? Então, qual empréstimo a gente recomenda? O mais barato. E aí, você consultando, você consegue ter uma noção melhor. Então, qual é o melhor empréstimo? O mais barato, tá? Tenta fugir das taxas altas aí, consulta o banco, consulta a Serasa, que dá para dar uma driblada e conseguir muitas vezes bons negócios, tá bom? Outra pergunta aqui de dívidas. O que olhar em uma proposta de empréstimo? Boa. Então, a gente foi até evoluindo aí. Basicamente, o que a gente tem que olhar é nessa ordem, tá? Parcela,
parcela é muito mais importante que qualquer outra coisa na hora de contratar um empréstimo, porque a parcela vai te incomodar todos os meses. Se você pegar uma taxa muito alta, mas uma parcela baixinha, você vai conseguir pagar. Agora, se você pegar uma taxa baixinha, uma parcela muito alta, ela vai ficar ali e qualquer espirro mais forte você vai fugir da curva e vai acabar entrando em novas dívidas. Então, primeiro olha a parcela, para ver se você aguenta. Depois sim a taxa. E aí tem a ordem de grandeza na cabeça. Crédito pessoal, na média, uns 5 a 7% ao mês é um número normal. Absurdo, mas é normal. Crédito consignado, na casa dos 2%, pouco menos, também é normal. Então, olha a taxa, vê se está ok e vai embora. E aí depois você olha o prazo, né, quantos anos vai pagar, e depois o total que você vai pagar, tá? Então, no geral, parcela, taxa, prazo e total é um caminho bom aí para você se guiar na hora de você avaliar um bom empréstimo. Claro que também a empresa também é super importante. Então, por exemplo, eu dei a dica do crédito, por mais que ele seja um filtro interessante, também consulte a empresa que está lá. Então, por exemplo, começou a lançar na pesquisa daquela empresa, dá uma olhada no Google, ver se tem alguma reclamação, ver se eles são bons de fato para poder fazer sentido. Beleza? Então, passamos por organização, passamos por dívidas, vamos falar de investimento que tem bastante dúvida. Qual é o melhor investimento agora? Essa é uma pergunta que vale R$1 milhão, não é verdade? Qual é o melhor investimento agora? Eu gosto muito dessa pergunta porque a resposta é muito fácil, que é o depende. Né? Isso daqui 50 anos, 100 anos, ela vai continuar sendo depende. Porque não existe o melhor investimento, tá, galera? Você precisa entender que o investimento ele vai variar de acordo com o seu perfil. Então, qual o valor que você tem, qual é o risco que você está disposto a correr, se já construiu reserva de emergência ou não. Então, tem várias variáveis que são importantes você colocar na cabeça antes de querer só pensar em rentabilidade, tá bom? Vamos lá, Dani, eu vou pular aqui as perguntas que eu tenho aqui e responder a tua. Devo comprar as ações da Oi agora? Boa pergunta, Danilo. Cara, 2 pontos, tá? E aí vou tentar ser o menos parcial possível nessa avaliação, por mais que seja um pouco difícil. Mas vamos lá. Quando a gente fala em comprar a Oi, a gente tem que tomar um cuidado por 2 motivos: rentabilidade e empresa. Quando a gente fala em rentabilidade, ela está subindo. Por quê? Rolou algumas notícias de compra dela, empresas de fora, negociações, TIM vai comprar a parte imóvel, etc. e tal. Então existem várias notícias positivas, né, com relação à Oi, que faz ela dar um boom no seu valor, né, no seu preço, na verdade. Esse, inclusive, é um grande detalhe, o preço dela dá um boom, então ela sai de 0,97, R$1 para R$1,50, R$2, e isso você puxa uma rentabilidade absurda. Então é interessante pelo lado de rentabilidade. Mas precisa avaliar um outro ponto, que é a empresa em si, né? Como que está a Oi hoje no cenário? Quem é a Oi hoje, né, dentro do mercado dela? Hoje, infelizmente, a Oi é uma empresa extremamente endividada, tá? Então ela tem várias ações judiciais, né, quebrada, etc e tal. E aí tem vários pontos para avaliar. Não necessariamente uma empresa endividada significa que é uma empresa completamente ruim. Tem várias empresas que operam em dívida, mas são gigantes, são boas. Mas tem vários detalhes que isso acaba condenando. Então a pergunta que você tem que fazer é: se você colocasse dinheiro hoje na Oi e o mercado fechasse por 10 anos, você teria feito uma boa compra? O preço que você está pagando, você está indo pelo preço ou pelo valor da empresa? Então tem vários detalhes que precisa ser avaliado na hora de investir, porque no fundo, você está virando sócio daquela empresa. Talvez alguma estratégia ou outra de alavancagem, né, de você ter uma rentabilidade melhor, faça sentido. Aí é saber usar a estratégia. Então, assim, dá para você responder sim e não. Eu, particularmente, eu estou vendo essa negociação da Oi já faz um bom tempo, então eu, particularmente, estou um pouco descrente. Mas não é uma recomendação e nem um alerta para você sair dela, tá? É um alerta para você estudar melhor sobre o que pode acontecer, tá bom? Eu gosto muito de colocar dinheiro em empresas que eu conheça bem, que eu sei do mercado, que eu sei o que pode impactar, que aí eu tenho um reflexo, né? Uma resposta de ação muito melhor. Isso faz mais sentido, tá bom? Boa, Danilo, que bom que esclareceu aí. Próxima pergunta aqui,
Como começar a investir? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebeu nos stories, que eu achei muito legal. Talvez antes de falar como começar a investir, vou fazer um jabazinho aqui. A gente tem um e-book que explica desde organização até investimentos, que é muito legal, muito bacana, vale muito a pena dar uma olhada. Além do e-book, que é super completo, a gente também tem um guia prático na nossa própria página de graça para você baixar lá, tá bom? Então, como começar a investir? Basicamente, você precisa primeiro estar organizado, né? Por quê? Investimento, você vai usar o teu saldo, tá bom? Então, tá organizado, tá com o saldo ali sobrando, vamos começar a investir. Tem uma reserva parada, não está muito organizado ainda, mas já tem um dinheiro parado e quer começar a investir? Vamos colocar para rodar. Então, esses são os dois cenários diretos que dá para começar a investir. Tem um dinheiro parado e tem o saldo sobrando, certo? Então, está nesses dois cenários, o que você precisa fazer? Abrir a conta numa corretora. Então, você vai transferir o seu dinheiro de uma corretora, porque dentro da corretora você vai acessar um mundo de investimento. Você pode investir no seu próprio banco, mas você fica limitado aos produtos do banco. Independente se são bons ou ruins, é daquele banco, tá? Mas o mais recomendado é abrir uma corretora. E a gente já falou, já fez um post sobre corretoras, então sabe escolher também legal. E aí pode ser qualquer uma, pode ser XP, Rico, Clear, Easy, Modal. Vixe, tem um monte de corretora, tem muita corretora que vale a pena, tá? E é bem legal. Então, abriu conta na corretora e aí você vai começar a investir. A gente sempre fala para você começar a investir, principalmente em renda fixa, para poder se proteger, criar reserva e ir evoluindo também conforme a complexidade. Então, 70% renda fixa, 30% renda variável, é uma composição legal aí, ou 60-40, para você começar a diversificar a carteira e puxar rentabilidade e ter segurança, tá? Então, dentro da corretora, você vai ter acesso a tesouro, vai ter acesso a fundo, de diferente natureza, CDBs também, dentro para a área mais de renda variável, puxar multimercado, ações, fundo imobiliário. Então, é interessante você ir evoluindo e entendendo, mas sempre se preocupar em proteger a tua carteira, né? Pensar em contas pagas e rentabilidade. Dividindo dessa forma, está no caminho certo. Então esse é o caminho para começar. Está sobrando dinheiro, está organizado, tem uma reserva, cria uma conta numa corretora que você acha interessante, que você vê que a empresa é boa, que não vai dar problema para você, transfere o dinheiro e começa a escolher produtos que você está estudando, que você viu que faz sentido. Beleza? Outra pergunta também que o pessoal tem feito bastante por conta da crise é se é uma boa hora para investir em ações. É uma pergunta complicada, porque a gente mistura aí dois pontos importantes. Primeiro, você vai aproveitar uma onda de crescimento, né? No começo do ano, a gente estava batendo lá a bolsa em 112, 120 pontos, com projeção de chegar no final do ano a 150, 180, então tinha um baita crescimento. E aí, de repente, no meio do caminho, teve uma baita queda, chegou a 60, 70 pontos, e isso vai ser retomado, né? Claro que não vai chegar no mesmo patamar, a gente não sabe, né? Tem algumas casas fazendo projeção de 150 de novo, 120, 110, mas de qualquer jeito vai crescer, porque o país está em desenvolvimento e as empresas estão crescendo, então é natural que ele volte a patamares elevados. Então, assim, é um bom momento sim, mas precisa tomar cuidado, porque a pandemia ainda está aqui, sabe? Estados Unidos e China ainda estão tretando. Então existe ainda a segunda onda, existe essas coisas mais nebulosas, que se você colocar dinheiro numa ação que pode sofrer diretamente, você vai ver o dinheiro cair. Então coloque um dinheiro que você saiba que você não vai usar, né? E saiba escolher boas oportunidades. Então, por exemplo, Itaú, setor financeiro no geral é muito positivo porque é um setor bem estável. Então Itaú, tanto a Hold, né, Itaúsa ou Itube, que é o banco propriamente dito, são boas opções. Porto Seguro no setor financeiro é legal também. Assim, setor financeiro, o próprio Banco do Brasil, o Bradesco, até o Banrisul lá do Sul também é uma empresa legal. Então, assim, vários setores financeiros são muito sólidos no país, que são interessantes. O setor de energia também é legal de conhecer de perto, porque são contratos longos e, no geral, eles pagam dividendos, então também é uma coisa bacana. A Taesa é um exemplo disso, a Engie é um exemplo disso. Então tem várias opções.
Indo para o varejo, tem várias empresas crescendo pra caramba. A própria Magazine Luiza, né, disparou pra caramba, então já recuperou tudo. Mas ela é varejo, então ela está na ponta. Qualquer pandemia, qualquer sinal disso, dá aquela retraída. Então, assim, tem vários setores que você pode pesquisar. Se você jogar no Google da vida, empresas que estão na bolsa, você vai achar lá por setores. Então tem como você ir pesquisando e achando opções legais, tá? Então, respondendo de uma forma mais direta, sim, é uma opção muito boa, muito viável, tem muita oportunidade legal, tem muito preço, né, da ação barata. O próprio exemplo da Itaú, só porque está fresco na cabeça, hoje ela está batendo lá na casa dos seus 11, e antes da pandemia estava batendo 15, né? Ou seja, tem patamar para crescer. Então é isso que a gente precisa avaliar. Tem oportunidades legais aí, mas ainda está dando aquela osciladinha, então precisa tomar cuidado, beleza? Ó, tem uma aqui, só porque eu falei da corretora, tem uma aqui de corretora. Qual a melhor corretora? Essa é uma pergunta super difícil, porque vai muito de gosto, né? E conforme usa e praticidade. Vou pegar o exemplo da Clear, tá? Que tava super na moda aí o pessoal falando, mas não tava falando bem, tava falando mal. A gente tem um post aqui no Insta, né, de corretoras, e a galera, eu acho que tá quase metade falando, né, que investe nela e criticando ela, porque ela trava muito. Só que o que o pessoal fala é que para day trade, que é uma operação no mesmo dia, precisa ter resposta rápida, às vezes ela falha. Agora para compra, para você segurar e deixar lá, ou até mesmo para acessar outros produtos, por exemplo, Tesouro, ela é ok, ela é super válida. Então, a Clear, ela é ruim ou é boa? Depende para que você está usando. Por exemplo, a Easy Invest também, ela é ótima, mas ela tem menos fundos que a XP, por exemplo. Já a Orama, ela é bem completa, tem uma quantidade de conteúdo no e-mail, né, extra plataforma, que também é muito rico. Então, depende muito daquilo que você está usando, tá? Como a maioria não tem taxa para você abrir, vale a pena fazer o teste. Então, tem o Banco Inter, que também não tem taxa. Assim, tem várias plataformas de corretor que vale a pena você testar. Claro que algumas corretoras cobram taxa para movimentação, aí então você precisa ficar atento, porque às vezes é um valor maior que você está investindo, então precisa ficar um pouquinho esperto, tá? Mas não existe qual é o melhor. Existe o qual mais te atende. Eu mesmo tenho várias contas em corretoras e acabo concentrando numa só por praticidade, né? Por qualidade de serviço que eu tenho dentro dela. Então, se você usa, gosta, segue o baile, tá bom? A Nari mandou, comenta da nota de R$200. Vem inflação por aí? Ai, boa. Eu vi essa notícia, Nari, vou pular aqui as perguntas que eu tinha, vou dar prioridade para vocês. Eu vi a notícia, eu te confesso que duas perguntas me vieram na cabeça. Para quê? A gente não está usando mais cartão, não está vindo aí tudo no digital, então qual o sentido de criar uma nova cédula, né? E segundo, a minha dúvida foi qual é o custo de criar e colocar para rodar uma cédula de R$200? A gente tinha dificuldade de ver uma cédula de 100, quanto mais uma cédula de 200. Mas, se toda a equipe econômica, se por trás ali as cabeças viram que faria sentido, que iria facilitar a nossa vida, que ia economizar, de repente substituir a cédula de 100, de 50 por uma de 200 que a gente usa mais, não sei, enfim. Se fizer sentido, eu acho ótimo. Pode ser sinais de inflação. Até porque a inflação vai vir, né, de qualquer jeito por conta do seguinte motivo. A gente estava produzindo e paramos de produzir por causa da pandemia. E aí, de repente, tivemos um pico de volta de consumo. E a inflação ela acompanha o consumo. Quanto mais consumo e menos produção, ou seja, menos demanda para atender esse consumo, a inflação acaba vindo, tá? Então a inflação é aquela coisa que oscila dentro de uma faixa ali, por isso que o governo também atua com a Selic para dar uma derrubada na inflação, para não atrapalhar, né, o nosso consumo. Mas ela pode vir com certeza, independente de cédula de 200 ou não, porque a gente está consumindo mais. Então é natural que a inflação role, tá bom? Eu só acho estranho.
Espero que seja uma cédula bonitinha com o Lobo Guará, né? Vamos ver. Investir em PCA? Boa, Du. O Du tava com a internet ruim, vai ficar só em mensagem, né? Investir em inflação é uma opção boa, se a gente sabe que ela vai subir, né? No geral, na nossa carteira, quando eu falei o 70-30, 10% dentro desses 70 aí é inflação. A gente acha importante investir, né? Justamente para ter essa correção. Investimentos de médio e longo prazo aí sempre pedem alguma coisa de inflação, alguma coisa que oscila mais, que é uma boa. Então, bem lembrado, Du, vale a pena às vezes até aproveitar o momento aí, ágil deságil, comprar uma inflaçãozinha que talvez seja interessante. Amarra com a pergunta, será que vale a pena investir no tesouro? Tem tesouro IPCA, tem tesouro de inflação. Então, às vezes, vale a pena aproveitar essa oportunidade. E aí, vale a pena sim investir no tesouro, tá? O tesouro que a gente fala, quando a gente fala tesouro, assim, é o tesouro Selic, tá, galera? Porque tem 3 tipos de tesouro, tem que lembrar disso. Tem tesouro Selic, tem o tesouro pré-fixado e tem o tesouro IPCA. Cada um a gente usa de um jeito diferente, então precisa entender muito bem o que está fazendo com o dinheiro para não tomar nenhum susto. A gente fez um post super recente sobre isso, inclusive dá uma olhada no feed que está lá. Tá? Então o Selic vale a pena. Ah, mas tem a taxa de custódia que o B3 acabou de cortar para quem investe com menos de 10 mil reais. Vale a pena? Vale, porque a taxa de custódia é 0,25%. Então, assim, cair de 2,25 para 2, você perder 0,25 do total ali que você está investindo, assim, para a reserva de emergência, que é o papel dele, não vai fazer grandes diferenças, não vai ter grandes impactos. Então, o Tesouro continua com o mesmo papel, tá? Reserva de emergência, liquidez rápida, não perder dinheiro, ele é o cara, tá bom? Previdência privada, que é a próxima pergunta. Eu fiz uma reunião recente, semana passada, se eu não me engano, sobre previdência privada. Né? Eram 2 dúvidas sobre previdência privada que vale a pena comentar. Primeira pergunta que essa pessoa me fez na reunião. Investindo na previdência privada, o valor que eu coloco é sempre o mesmo? Primeira pergunta. Vou responder. Segunda pergunta. Eu só posso resgatar quando me aposentar? Então essas são as dúvidas que as pessoas normalmente têm com relação à previdência privada. Antes de mais nada, a previdência privada é um investimento por longo prazo. Então esquece aquela ideia que é investimento para aposentadoria, ela serve para o longo prazo. Acima de 10 anos, se você tem um objetivo acima de 10 anos, já dá para colocar ela no radar aí para avaliar. Por que acima de 10 anos? Porque a previdência privada, se você escolhe a tabela regressiva de imposto, ela chega em 10% de imposto de renda. Tesouro, CDB, fundo, tudo chega a 15% de imposto de renda. Ou seja, você deixa de perder 5%. Tá? Então ele é uma opção legal. E aí, com relação às 2 dúvidas, é o seguinte. Sim, previdência privada ela é flexível o valor que você contribui. Você pode aumentar o valor, você pode diminuir o valor e você pode congelar. Você pode deixar de investir por um período e deixar só rendendo aquilo que você já acumulou. Claro que essa movimentação de aumenta, diminui e congela não é tão flexível quanto investir na poupança, na corretora. Tá? Porque você tem que avisar a instituição que você fez. Então você manda um documento, pega um documento, liga, manda sinal de fumaça, não sei, você avisa a instituição e fala, cara, eu preciso aumentar, eu quero aumentar, quero diminuir. Normalmente as instituições limitam até 3 movimentações desse tipo por ano. Então você pode, mas é um pouco mais engessado, tá bom? E com relação ao resgate, ela é flexível também. Tá? Algumas instituições travam o resgate por 2 meses, 6 meses, mas é super tranquilo, depois disso você pode resgatar a qualquer momento. Se você resgatar antes de 10 anos, você vai pagar mais imposto, mas também você pode resgatar caso seja uma emergência. Tá? O que muitas vezes acontece são as regras de resgate quando você faz a previdência dentro da instituição que você trabalha. Então, por exemplo, trabalha na DU e a DU fornece previdência. Quem manda na regra de resgate é a DU. Então eu posso colocar para você ficar dentro da minha empresa 10 anos para você poder ter acesso. Tinha uma cliente que ela tinha previdência no estado, né? Ela trabalhava no Hospital das Clínicas, e aí só podia resgatar na aposentadoria de fato, mas por conta do modelo de ser dentro da empresa. Tá? Fora isso, é livre, é à vontade. Então previdência é um bom investimento simples e ela acaba virando um fundo comum, só precisa saber escolher uma boa previdência com boa rentabilidade. Beleza? Galera, estamos encerrando o nosso tempo aqui. Acho que deu para falar bastante coisa, deu para esclarecer bastante dúvida. Fiquei bem contente com a participação de vocês, tivemos algumas dúvidas legais aqui. Quero ver mais dúvidas dessas, quero que todo mundo participe, pode ficar sem vergonha.
mandar a pergunta besta, não tem problema, que besta é voltar, né, desligar a live e não ter tirado a dúvida. Então fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Depois a gente vai subir também a live nas nossas redes, né? Então no Instagram a gente faz um resumão e no YouTube a gente sobe ela lá também, tá bom? Gente, obrigado, bom descanso para vocês e até a próxima.